O assunto tratamento de ozônio via retal para casos positivados em Itajaí viralizou nas redes sociais no Brasil e com repercussão no exterior. Ontem, numa live, o prefeito de Itajaí, Volney Morastoni, disse que vai ofertar, né, o tratamento experimental via ozônio, né, de ozonioterapia via retal nos pacientes positivados para Covid-19. O que ele disse? É uma aplicação simples, rápida, de 2 ou 3 minutinhos por dia. Provavelmente será uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, num catéter fininho. E isso dá um resultado excelente. Nós vamos, em breve, estar implantando isso também. A pessoa tem que fazer por 10 dias seguidos, 10 sessões. Isso ajuda muitíssimo em casos positivos de coronavírus. Foi o que disse o prefeito de Itajaí, Volney Morastoni. É uma prática que, inclusive, o próprio Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina, e a gente vai tratar desse assunto em instantes, já tem um posicionamento e aponta que é experimental. E, inclusive, nos Estados Unidos houve, né, muita restrição, né, com relação a essa técnica, digamos assim, essa terapia lá nos Estados Unidos. Nós vamos tratar deste assunto com o médico cardiologista, Dr. Arnoldo de Souza. Agradecemos muitíssimo aí a gentileza do senhor, que é presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Dr. Arnoldo, boa tarde. Olha, muito boa tarde. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da CBN, nessa bela cidade aí de Florianópolis. Muito obrigado aí pela gentileza do senhor. Bom, o senhor deve ter acompanhado, sem dúvida, né, pelas redes sociais, no WhatsApp do senhor, deve ter bombado aí, eu imagino, de ontem para hoje, essa repercussão, né, creio que muito negativa, né, do ponto de vista de uma ação de gestão por parte de uma técnica que não tem ainda a sua eficácia comprovada. Como é que o senhor, como presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, recebeu essa repercussão toda? Olha, veja bem, em primeiro lugar, é importante dizer que a ozonioterapia não é uma novidade, é uma técnica de mais de um século de utilização que faz parte dos sistemas públicos de países que não são países periféricos, como, por exemplo, a Alemanha, como, por exemplo, a Rússia, como, por exemplo, a Espanha, a Itália, que trabalha com isso há mais de 50 anos e com resultados extremamente positivos. Então, nós temos a ozonioterapia aplicada em todos os continentes. E existem várias formas sistêmicas de se aplicar a ozonioterapia. Uma delas é a insuflação via retal. Países pobres como Cuba, na própria Índia, que às vezes não têm condições de fazer grandes trabalhos com técnicas de maior custo, utilizam a técnica que são as insuflações por via retal. Essas insuflações são feitas exatamente para que você possa tratar as pessoas de diversos problemas. Em relação à não regulamentação dentro do controle do Brasil, o Conselho Federal de Medicina alega não haver evidências científicas e desconhece ou desconsidera trabalhos científicos, por exemplo, da Alemanha, como se a comunidade científica da Alemanha não tivesse todo o rigor de técnica para a aplicação das suas verdades científicas. No caso da Covid-19, nós já temos esses trabalhos realizados na Espanha, na Itália, na China, que comprovaram o benefício da ozonioterapia nos pacientes positivos da Covid-19. Isso levou-nos a apresentar ao Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, a submeter a este conselho 2 projetos de estudos multicêntricos com a ozonioterapia. Um deles em pacientes internados, onde nós faremos a aplicação por via venosa e também por via intramuscular, e o outro de pacientes em caráter ambulatorial, onde nós utilizaremos a aplicação pela insuflação por via retal. Pelo seu grau de complexidade menor, pela facilidade mais objetivamente conseguida e por o fato de estarmos utilizando uma técnica para que o paciente possa voltar para sua residência e possa ter uma mobilidade urbana mais tranquila. Esses projetos foram submetidos, como eu disse, ao Conselho Nacional de Ética e Pesquisa e a base deles foram os trabalhos científicos já publicados na Espanha, na Itália, na China, conforme nós dissemos, para que o CONEP, então,
atendesse aos objetivos que nós apresentamos de validar a realização desses trabalhos. A Prefeitura de Itajaí, através da gestão plena de saúde, que ela tem esse direito pelo SUS, interessou-se em fazer esse trabalho conosco. Nós estamos dando a eles todo o suporte do ponto de vista científico, eles vão sendo parte desses estudos multicêntricos que já estão acontecendo em diversas partes do país e acreditamos que o resultado que será obtido será um resultado que vai vencer o preconceito, que vai vencer até mesmo a maledicência de quem fala sem ter consciência, de quem fala sem ter informação, de quem fala buscando obter, naquela fala do prefeito, o seu lado jocoso, o seu lado pouco sério do ponto de vista científico. Mas o que ele quis dizer tem valor científico e essa maneira de aplicar através de uma técnica que também é secular poderá trazer benefícios reais a essa população. E nós estamos dando ao tratamento a determinada validade a partir da sua utilização, a partir da sua execução, cumprindo todas as etapas que o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa exige para que nós consigamos, então, comprovar, inclusive para o Conselho Federal de Medicina, que a ozonioterapia é uma prática complementar, de qualidade, que pode ajudar, que interessa ao Sistema Único de Saúde, que vive uma restrição de investimentos há mais de 4 anos e que pode nos ajudar, no caso específico da Covid, a melhorar o panorama epidemiológico desta pandemia em nosso país. Doutor, o senhor falou, né, que é uma técnica já utilizada aí há um século, mais de 50 anos na Itália. O senhor citou experiências positivas no enfrentamento à Covid-19 com ozonioterapia na Espanha, China, Itália, né, se eu entendi bem. É isso mesmo. Pois é, eu queria saber do senhor o seguinte, por que por exemplo, não há um posicionamento assertivo nesse sentido da própria Organização Mundial de Saúde e também do Conselho Federal de Medicina? Em relação ao Conselho Federal de Medicina, eu acho que a pergunta tem que ser remetida a eles, porque eles insistentemente alegam não haver produção científica brasileira disso. E nós temos teses de doutorados na USP apresentando, nós temos relações de meta-análise. A meta-análise é a melhor forma de você utilizar uma averiguação de uma molécula ou de qualquer tratamento. Então nós temos a meta-análise que mostra que em hérnia de disco o ozônio é a melhor alternativa, facilitando o trabalho de economia. Nós temos estudos de economia e saúde que apresentam uma economia gritante de internações nós evitarmos internações hospitalares, evitarmos amputações de membros. Então, existem sim as evidências científicas, há um confronto entre aquilo que pensa o Conselho e, como ele disse, não aceitar as informações vindas da Itália, da Espanha, de Portugal. Nós tivemos uma comitiva de deputados que foi a Portugal e viu lá a aplicação do ozônio em diversas instituições hospitalares. O próprio presidente da República de lá se tratou com ozônio, o próprio atleta mundialmente conhecido, que é o Cristiano Ronaldo, se tratou. Então nós temos hoje já um caldo, um extrato, uma condição bem consolidada do benefício do ozônio. Com relação à técnica ser experimental na visão do Conselho, é com ele que nós temos a resposta, aguardando que eles deem uma resposta que seja substancializada também por informação científica como é a nossa. Agora, com relação ao trabalho, nós estamos fazendo dentro daquilo que o campo experimental nos permite e submetendo ao órgão máximo no Brasil, que é o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Então, esse conselho aprovou a realização, aprovou a metodologia, aprovou todos os ditames científicos que foram substancializados para justificar o trabalho, e é dessa forma que a gente pretende fazer, criando, então, uma condição de que o ozônio possa passar a ser respeitado como uma técnica que qualificadamente ajuda. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina está sozinho nessa história, porque o Conselho Federal de Enfermagem já aprovou, o Conselho Federal de Fisioterapia já aprovou, o Conselho Federal de Farmácia já aprovou, o Conselho Federal de Odontologia já aprovou também a ozonioterapia, cada um em diversas áreas. Então, nós temos agora uma condição em que, na verdade,
o ozônio está sendo cerceado à população brasileira muito mais pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. E nós acreditamos que a oportunidade de estar utilizando ele dentro do Covid vai nos ajudar a comprovar o que estamos falando. Doutor? Essa que é a nossa meta, esse aqui é o nosso objetivo. Ô, doutor, no caso do tratamento para Covid-19, né? Tratamento, no caso, para pacientes positivos, né? Já com a confirmação. Que tipo de benefício Com certeza, seria? esse é o protocolo. Que tipo de benefício seria? Vamos falar um pouco da Covid. A palavra que talvez melhor defina hoje o que se fala nessa pandemia em todo o mundo é o conhecimento, ou melhor dizendo, o desconhecimento. Esse vírus está em nosso meio há 9 meses e até o momento nós não temos um conhecimento profundo dele, porque inclusive as necrópsias foram muito poucas. Então conhece-se pouco da patologia e da fenotipagem clínica deste vírus. Mas, em linhas gerais, o que ele promove dentro do organismo? Uma inflamação, uma cascata inflamatória muito grande, ele promove lesões tromboembólicas, ele promove roubo de oxigênio e ele promove uma série de afecções em diversos órgãos, sempre de caráter inflamatório. O ozônio, quando entra em contato com os fluidos biológicos, ele se transforma em substâncias que atuam melhorando a oxigenação, que atuam combatendo o tromboembolismo, que atuam eliminando a inflamação através do bloqueio das interleucinas inflamatórias e da liberação massiva de interleucinas anti-inflamatórias. Ele atua aliviando a dor através da produção de endorfinas e ele atua melhorando, então, as condições de estresse oxidativo do organismo, varrendo os radicais livres e otimizando o equilíbrio chamado homeostasia de nosso organismo. Então, o ozônio tem a vantagem, além de tudo, de trabalhar em rede. Por isso é que é muito difícil o Conselho aceitá-lo, porque ainda se raciocina de maneira sintomática. O ozônio não busca corrigir sintomas, e sim resgatar a fisiologia do organismo. E, nesse sentido, ele é uma técnica complementar que não colide com nenhuma das técnicas. Dentro do nosso projeto, o grupo controle vai receber o tratamento convencional que esteja sendo feito, seja qual for ele. E o outro grupo vai receber esse tratamento convencional e a ele vai ser adicionado a utilização da ozonioterapia pela via retal a cada dia, durante 10 dias. Pode ser ampliado ou não, dependendo da necessidade. O desfecho clínico que nós experimentamos na descrição do trabalho é que nós tenhamos uma melhora clínica e tenhamos uma melhora laboratorial, com diminuição da ferritina, com diminuição da LDH, com diminuição da relação entre neutrófilos e linfócitos, diminuição da proteína C reativa, ou seja, com melhora das condições clínicas, com melhora das condições laboratoriais. Esse é o desfecho que esperamos, é assim que o ozônio atua e é assim que, por analogia, nós esperamos que ele atue dentro das condições anatomopatológicas ou patogênicas que este vírus promove no interior do organismo. Matheus Boaventura, aqui conosco também, tem uma manifestação, tem uma pergunta para o senhor. Matheus. Exato, não, até doutor Arnoldo, vamos ouvir rapidamente o doutor Donizete Dimer Filho, que é vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Ele se manifestou ainda no mês de julho sobre o tema, durante uma reunião, até que o senhor participou também, na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir esse trecho em que ele relata sobre a ozonioterapia. Pois não há o reconhecimento como especialidade médica da ozonioterapia, e ela foi considerada, naquele momento do tempo, que vai até hoje, como experimental. E ela pode ser utilizada para uso na medicina, seja na pandemia ou fora dela, em trabalhos experimentais aprovados pelo sistema CEP-CONEP. Essa é a posição, nesse momento, do CFM, o Conselho Federal de Medicina. Há uma autorização apenas para uso experimental e a proibição da prescrição justamente em consultórios e hospitais. Mas como funciona hoje na prática, doutor? Porque nós sabemos que há pessoas que fazem esse tratamento. Como é que funciona o tratamento específico? Como é o experimento? Tem que ter um estudo por trás? Como funciona? Pela lei brasileira tem que ter um estudo por trás. Nós estamos objetivando esse estudo. Agora, por exemplo, feridas hoje já podem ser tratadas
pelas enfermeiras, pelos enfermeiros, sem nenhum obstáculo. As patologias bucais já podem ser tratadas pelos odontólogos sem nenhum obstáculo. E eu pergunto, será que a boca está fora do corpo humano? Será que ela é uma entidade isolada da economia orgânica? Será que ela trabalha de maneira independente? Será que quando eu não estou tratando um canal, eu também não estou fazendo o ozônio atingir sistemicamente esse organismo? Essas são respostas que eu acredito que de uma maneira rasteira, superficial, a lógica de Aristóteles pode nos trazer uma ação positiva. Então, na verdade, quem tem que dizer por que está colocando no campo experimental é o Conselho. E ele, quando diz, utiliza uma evasiva, porque diz que o trabalho científico, como eu disse, de diversos países, acabam não tendo valor. Ele não aceita as meta-análises que foram feitas aqui, ele não aceita nada daquilo que está comprovadamente trazendo benefícios para as pessoas. Então, no campo experimental, que é o campo onde nós estamos discutindo, que é o campo onde o debate foi implantado, não há nenhuma irregularidade diante do Conselho Federal de Medicina, uma vez que foi aprovado pelo CEP-CONEP, está sendo feito dentro dos ditames que o CEP-CONEP coloca e a gente tem certeza de que isso vai avançar. Por outro lado, existe aí uma questão que precisa ser melhor esclarecida, porque, ao mesmo tempo que o Conselho Federal de Medicina obstrui através da proibição da técnica, nós temos dentro das práticas integrativas do SUS a implantação da ozonioterapia como algo viável, como algo que está dentro do contexto dessas práticas integrativas. Então, Sim. O Ministério da Saúde também tem autoridade para falar um pouco por que ele adotou a ozonioterapia como uma das técnicas. Entretanto, nós queremos debater agora por que precisamos fazer na Covid e fazendo esse trabalho na Covid experimental, como já foi dito, e dentro da regularização experimental, como foi pedido, que nós tenhamos a comprovação. E aí nós vamos estar comprovando mais uma vez aquilo que nós devemos defendendo há muitos anos, que a ozonioterapia, assim como em todo mundo desenvolvido, assim como em todo mundo de boas informações, assim como as boas práticas de saúde, é uma técnica, sim, que interessa. Agora, ela não é patenteável, ela não vai dar recursos a laboratórios, ela vai tirar recursos de alguns laboratórios, ela vai diminuir cirurgias, então ela mexe com o bolso de alguns grandes interesses. Do nosso entendimento, como eu disse no início da nossa conversa, ela é bloqueada muito mais pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. Doutor, queria saber, já que o senhor citou agora há pouco países, né, que estão no enfrentamento à Covid-19 com o uso da ozonioterapia, o senhor falou Espanha, China e Itália. Temos resultados concretos depois do efeito, né, da utilização da ozonioterapia? Esses trabalhos foram a base de sustentação científica que nós expusemos junto ao CONEP. É de se supor que o CONEP é formado por membros extremamente capazes e, ao aprovar esse trabalho, de certo modo, ao aprovar a realização do nosso trabalho, ele deu veredicto favorável na avaliação desses trabalhos feitos na Europa e na Ásia. Então, esses trabalhos são de domínio público. Basta bater lá na Bireme que qualquer um tem acesso. Nós também tivemos, trabalhamos tecnicamente com eles, procuramos desenvolver um trabalho cientificamente bem feito e tivemos a grata expressão de satisfação ao ter o CONEP aprovado. Eu acho que o CONEP pode falar um pouco sobre isso. Sim, mas neste caso aí, até permita-me insistir nessa questão, né, porque é algo muito recente, né? Quando o senhor fala em Espanha, China, Itália, melhorou a questão de cura, reduziu-se a letalidade? Sim, os trabalhos que nós utilizamos para a demonstração daquilo que queremos, todos eles demonstraram resultados positivos, desfechos esperados e qualidade nas respostas clínicas desses pacientes. Por que o senhor acha que fica aí um tom mais de meme, um tom de deboche, de piada também, afora a questão da falta do órgão oficial, do Conselho Federal de Medicina, de que falta aí, de caso, a eficácia comprovada, a evidência científica. Mas por que o senhor acha que tem esse tom aí de piada? Começando pela intermediária,
Na verdade, nós precisamos falar que falta do Conselho Federal de Medicina, mas você tem que dar destaque aos outros conselhos que aprovaram, porque eles também são formados por pessoas tecnicamente capacitadas. Eu acho que isso é muito importante aqui. Agora, em relação à jocosidade, em relação à questão da via sistêmica que está sendo utilizada, eu acho que isso é parte mesmo do aprendizado de um povo. O nosso povo ainda está aprendendo muito as coisas, ainda acredita de maneira muito ingênua em muitas coisas, e eu acredito que a gente tem que experimentar 2 ou 3 larvas para se conhecer melhor as borboletas. Nós acreditamos que essa borboleta vai ser apresentada com todas as suas cores, com todas as suas asas, quando nós formos avaliar os resultados desse trabalho. E esse trabalho será avaliado por uma comissão científica que não está fazendo parte dele, que vai então nos apontar as nossas deficiências, que vai nos apontar as dificuldades que tivemos para fazê-lo. Nós sabemos que o caminho não é um caminho que não tenha pedras para se pisar. Mas a gente também não quer atirar pedras em ninguém. O que a gente quer é construir um ideário onde a ciência, com transparência, seja beneficiada. E nós entendemos, a nossa luta pelo Sistema Único de Saúde é a mesma luta que é contra, por exemplo, o congelamento há mais de 4 anos dos investimentos. Se não fôssemos ter esse Sistema Único de Saúde, a pandemia seria muito pior. E nós acreditamos que a ozonioterapia se encaixa dentro do perfil de prevalência patológica que o Brasil tem do ponto de vista epidemiológico, porque atua bem em todas as doenças onde nós tenhamos estresse oxidativo crônico, beneficiando esses pacientes, seja por causa, seja por consequência, seja por participação no seu metabolismo intermediário. E acreditamos que na Covid não será diferente. Então vamos fazer o trabalho, vamos ganhar tempo com essa experimentação, vamos ampliar. Eu estou aqui aproveitando a grande audiência para convidar outros municípios que queiram participar, que tenham gestão plena, que queiram fazer parte dessa revolução oxigenadora do Brasil, do ponto de vista de estarmos ajudando a população brasileira a combater a Covid. Não só a população, mas aos profissionais de saúde a terem mais uma ferramenta. Vamos julgar, isso aí é simples. Nós vamos aplicar o método e vamos depois verificar o resultado. Não há muito o que discutir, uma vez que agora nós estamos trabalhando dentro do campo experimental que nos é exigido. Doutor, para finalizar aqui, a agência americana, né, de medicamentos, a FDA, ela tem críticas com relação a essa técnica, em especial também com relação à Covid. Ela diz o seguinte, abre aspas, para ser eficaz como germicida, o ozônio deve estar presente numa concentração muito maior do que a tolerada com segurança por seres humanos ou animais. E diz ainda o seguinte, que o ozônio é um gás tóxico sem nenhuma aplicação médica conhecida, é o que diz a FDA. A FDA está errada e intencionalmente errada. Ela está errada em benefício da medicina feita pela indústria farmacêutica. Foi assim que, quando fizeram a reforma de Flexner, a reforma médica, e que o presidente da Associação Médica dos Estados Unidos fez com que houvesse o bloqueio do ozônio. O bloqueio do ozônio não é de hoje, não. Ele vem depois dessa reforma médica que baniu para a Sibéria do esquecimento todo o conhecimento que não interessasse ao desenvolvimento da onda industrial, da indústria química de base. Ela é muito entrelaçadamente ligada a esses interesses. Por isso é que ela está falando isso. O ozônio não é tóxico nas doses milimetradas em que ele é usado, o ozônio não é tóxico nessas aplicações que seriam feitas. É de se supor ingenuidade achar que um país como a Alemanha, que usa o ozônio há mais de 50 anos, acreditaria que ele fosse tóxico e deixaria ele ser utilizado. Essas respostas é que não vêm. Então, o FDA, me desculpe, mas ele está equivocado. A utilização da ozonioterapia, através de doses milimetradas, através de baixas doses, não produz efeitos tóxicos. A janela terapêutica tem que ser respeitada. Paracelsus dizia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se o ozônio for usado em mãos inábeis ou de uma maneira excessiva, aí sim poderá produzir efeitos tóxicos. O ozônio, inclusive, ele é um marcador da presença de poluição.
em determinadas circunstâncias. E a única forma pela qual o ozônio não pode ser aplicado é pela aspiração bronco-respiratória, porque ali, ele, pelo pulmão ter muito pouca proteção contra radicais livres, ele produziria efeitos negativos. Então, não é verdade científica, e quem diz que não é verdade científica é exatamente todos os países que utilizam a ozonioterapia, mesmo depois dele ter sido prescrito. E mesmo nos Estados Unidos, em mais de 20 estados, porque lá você tem a autonomia desses condados, você utiliza a ozonioterapia livremente, assim como a maconha é utilizada livremente na Califórnia e não é em outros países. E eu não vejo o FDA fazendo qualquer tipo de proselitismo negativo dessa técnica também hoje, utilizada no Brasil, também sem evidências científicas. O Conselho Federal de Medicina deve uma resposta à comunidade científica de por que aprovou o canabidiol, que tem seus resultados, mas sem ter as evidências que ele tanto preconiza como sendo necessárias. Há uma incoerência. A coerência está com o ozônio. A coerência está em quem acredita em técnicas científicas que sejam validadas não por uma medicina apenas baseada em evidências, mas por uma medicina humanizada, baseada na relação médico-paciente, onde só caiba esses dois atores, o médico, o paciente, a empatia do médico, que é a capacidade de interpretar aquilo que o paciente está sentindo, de demonstrar ao paciente que o que ele está entendendo da doença do paciente pode lhe ajudar, e nunca prometer curas mirabolantes, mas prometer ajudar na melhora da qualidade de vida dos pacientes. E isso eu posso afirmar que o ozônio faz. Matheus. Doutor, o senhor disse inicialmente que o prefeito Morastoni procurou justamente a associação para a aplicação desse estudo. Como vai funcionar nos próximos dias? Ele já voltou a conversar com os senhores? Eu conversei com ele hoje. O prefeito Morastoni é uma pessoa muito interessada na saúde pública, tem uma formação sanitária muito flexível, holística, e ele está interessado em fazermos avançar. Então, tem todas as etapas que devem ser cumpridas. Já mandamos para o CONEP o nome da instituição, que é a Prefeitura Municipal de Itajaí, já fazemos o treinamento de todas as pessoas que vão participar do grupo. O aparelho de ozônio será cedido por um dos fabricantes, todos têm registro na Anvisa, é muito importante dizer isso, e nós vamos começar o trabalho tão logo ele tenha o grupo de pacientes randomizadamente selecionado para que a gente possa avançar no sentido de estarmos acompanhando a evolução clínica e laboratorial dos resultados terapêuticos. Doutor, então a questão é a seguinte, também não custa barato, né? Não, pelo contrário, o ozônio é muito barato, o ozônio é muito mais em conta. O ozônio, inclusive, promove economia. Eu posso mandar para vocês depois o trabalho que foi feito na avaliação do DataPrev para que a gente dissesse o seguinte: o ozônio poderia fazer uma economia de 80% dos gastos hospitalares hoje com diabetes mellitus e suas complicações, se estivesse sendo usado na prática diária, por via retal, inclusive, em todos os pacientes. Bom, queria agradecer a gentileza do senhor aqui conosco, né? Porque é um contraponto, né, a tudo que já foi manifestado, né, pelas instituições, e nós conversamos aqui no estúdio CBN Diário com o médico cardiologista Arnoldo de Souza, que é presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Doutor Arnoldo, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a vocês, parabenizo pelo trabalho. A busca da verdade incessante é o lema mais importante do jornalismo e nós precisamos exercitar isso e precisamos do apoio. A lógica é exatamente de nós podermos nos contrapor, podermos buscar a luz que nasce da escuridão e que a gente possa conseguir vencer as dificuldades para que nós possamos beneficiar a população brasileira. Entendemos que a ozonioterapia é uma técnica que interessa profundamente à população brasileira, principalmente aos invisíveis, que não têm acesso a quase nada do ponto de vista da oferta à saúde, à prevenção e ao tratamento em nosso país. Muito obrigado pela oportunidade e eu desejo a vocês, na paz de Deus, uma boa tarde.